Olá, amigos de Carta Capital. Eu sou Fabiola Mendonça, repórter da revista Carta Capital no Nordeste. E estou aqui para bater um papo com o jurista Lênio Streck, que vai falar um pouco para a gente sobre a cassação do ex-procurador Deltan Dallagnol e dessa atual fase da Lava Jato. Já começo fazendo a primeira pergunta. Lênio, eu queria te ouvir em relação à cassação, né, do ex-procurador. Foi cassado, numa votação unânime no TSE e há muita polêmica em relação a esse resultado. Eu queria sua avaliação em relação à decisão do TSE. Essa é uma decisão bem complexa, assim, se para quem não é do ramo, né, e quem olha de fora. Em termos jurídicos, ela não é difícil, né? Ela não é um hard case. Esse não é um caso difícil, talvez também não seja exatamente um caso fácil, mas ele não é um hard case. Por quê? Porque, embora a lenda urbana que tenha se criado em torno da decisão, uma narrativa falsa, de que o TSE teria forçado a barra e que teria feito interpretação extensiva e que teria utilizado ah, é, denúncias contra Dallagnol como expectativa de que pudessem se transformar em PADs. É o que a grande mídia, apenas alguns colocaram, né? Foi uma questão muito importante. O que se esqueceu é que havia dois PADs, dois procedimentos administrativos disciplinares em aberto. E eles ficaram em aberto porque o próprio Dallagnol fê-los a respirar por aparelhos, digamos assim. Porque quando ele foi condenado, ele recorreu para o Supremo. E ao recorrer para o Supremo, ele abriu mão da fase administrativa e foi para a judiciária, e com isso ele deixou dois PADs abertos. E aí ele pediu exoneração. Então ele saiu com dois PADs contra ele, e é Ah, proibido não tinha sido esse autor. finalizado, então, né? Além Isso. essas outras 15 Além de sindicâncias, tinha outras esses dois em 15, abertos. 18, exatamente isso. Quer dizer, não é difícil. As pessoas estão tornando difícil a discussão como uma espécie de cortina de fumaça para indispor o TSE com os ramos do judiciário ou com a comunidade jurídica, né? Para mim, isso é um pouco de cortina de fumaça para descredibilizar o TSE em face do que vem por aí. Então, o bolsonarismo critica o TSE, porque o Bolsonaro será julgado em breve, e os muristas, né, lavajatistas traço muristas, criticam o TSE, porque o TSE vai julgar Moro. Então, claro, vamos amaldiçoar logo o TSE para que, quando chegar a vez de Bolsonaro e de outros e de Sérgio Moro, ele esteja frágil. Para mim é isso, Uhum. porque a decisão é por uma questão de direito, assim, o- alguns jornalistas e até gente até juristas do lado progressista da esquerda se equivocaram nisso. Não sei se não examinaram, eu não sei o que aconteceu, sinceramente. Então, eu não posso dizer qual a razão, mas quem leu a decisão e sabe, acompanhou todo o histórico, sabe que esses dois PADs foram fundamentais. Então, quer dizer que a decisão foi meramente técnica, não houve, avaliação política. Não, total, criou-se uma lenda urbana perigosa, né? Para desmoralizar e descredibilizar o TSE. O Dallagnol, ele diz que vai recorrer ao TSE. Eu queria lhe ouvir se ele tem alguma chance de reverter esse resultado, né? Considerando, inclusive, que três dos ministros do STF são ministros também do TSE e votaram a favor da cassação. Não só por isso, né? Porque tecnicamente, o,
os elementos probatórios são contra ele. Então, mesmo em direito, que sempre se diz que tudo é subjetivo, mesmo no direito existem fatos, né? Então, quando alguém é fotografado num lugar, é um fato, uma data, uma certidão, essas coisas são a existência de um processo, por exemplo, e são fatos. E fatos não podem ser transformados em meras narrativas, né? O senhor falou que a reação contra a decisão do TSE é um pouco uma defesa dos bolsonaristas e dos lavajatistas, porque sabe que vai chegar em Bolsonaro e em Sérgio Moro, que tem processos, inclusive, no tribunal. Eu queria lhe ouvir um pouco mais sobre essa questão. Bom, a situação do Bolsonaro me parece muito clara, também é um easy case, né? Acho que a situação do Bolsonaro, tecnicamente, é mais fácil que julgar o caso do Dallagnol, porque há muitos elementos, essa reunião com os embaixadores, há uma série de elementos objetivos que são intransponíveis. Mesmo no direito que é dado a milagres, em tempos que nós vimos há pouco tempo, né, como que a Lava Jato distorcia o direito, mesmo o direito tem limites. Então, o caso Bolsonaro não me parece difícil. Caso Sérgio Moro, do mesmo modo, porque existem muitos elementos, parece que ele tem mais de um processo. Um, lá a questão tem a questão do uso, né, eleitoral, algumas questões de aprovação de contas dele, mas também tem o caso que parece-me mais grave, inclusive o PL que está contra ele, né? O PL não é projeto de lei, né? O partido, Uhum. eu nem sei como é o nome desse partido, se ele é Partido Liberal ou o PL significa Partido Liberal, é isso? Liberal, Pois é, porque tem o Partido Novo também que não é novo, né? Então essas coisas no Brasil são muito difíceis, né? Mas o Partido Liberal está querendo o mandato do Sérgio Moro, e com toda a razão, por causa da questão do domicílio. Sérgio Moro estava para ser candidato em São São Paulo, Paulo. aí São Paulo recusou o domicílio dele porque disse. Então, vamos lá, isso é uma questão lógico, embora o direito não seja dada muita lógica, mas assim, há um sequenciamento possível de fazer. Se um indivíduo vai para um estado e quer ser candidato, para ser candidato, ele precisa dizer que tem domicílio, ele precisa morar, etc. Aí, então ele tem que se filiar ao partido político daquele lugar. Se eu for filiado a um partido no Rio Grande do Sul, eu não posso concorrer em Recife. Isso é elementar. Então, Sérgio Moro, filiado ao partido X, lá o dele, que é o União Brasil, foi candidatar-se em São Paulo e o TSE recusou. Aí ele, em vez de recorrer ao TSE, ele desistiu de tudo e se mudou de mala e cuia para Curitiba. E agora desfiliando-se, dizendo-se agora morador de Curitiba, domiciliado em Curitiba. A grande questão é possível que uma pessoa possa fazer isso, filiado em São Paulo, e nessa questão de prazos, se mude de novo para Curitiba e de lá ele queira ser candidato? Me parece que isso é intransponível. É muito difícil que se comprove que isso seja lícito, né? Então, também vejo grandes dificuldades para Moro. Bom, então quer dizer que Sérgio Moro, filiado em São Paulo, não poderia ser candidato em Curitiba. Tem a questão dos prazos também, né? Existe irregularidade em relação a isso? Na verdade, é muito confuso isso, porque quem quer ser candidato no Estado tem que se filiar no Estado e morar no Estado.
Aí, se tudo der errado, você vai se filia no outro estado ou usa a mesma filiação. É muito confuso isso. É muito difícil alguém conseguir fazer uma mágica aí. Primeiro, é difícil de entender. Segundo, é como que isso pode ser lícito em termos eleitorais, porque a lei eleitoral tem os prazos e a lisura, né, para que não haja desproporcionalidade de um candidato com o outro. Então, ninguém pode levar vantagem. Digamos assim, se tem um mote da Justiça Eleitoral, você não pode levar vantagem sobre o seu concorrente, porque tudo é disputado. Por isso que tem toda essa parafernália de leis da Justiça Eleitoral. Voltando para votação do TSE a favor da cassação de Deltan Dallagnol, o senhor acha que vai ter algum tipo de reação no Congresso Nacional? Na verdade, aqui o TSE nem cassou o mandato, né? Ele extinguiu o mandato porque ele não poderia ter sido candidato, isso na origem. Esse é o ponto. Você diz, cassado o mandato. Não, ele não foi cassado, né? Foi anterior a isso. O seu mandato foi Foi extinto. anulado? Pode chamar nisso também, é. Alguma reação do Legislativo pode também mudar essa decisão? Não, né? O legislativo tem limites, né? O legislativo é a casa política. O legislativo, digamos, sabe do tamanho das suas chinelas também. O legislativo, é, se fizesse algo, digamos, para salvar o mandato seria um preço muito alto a ser pago, porque ele estaria enfrentando o, o tribunal que cuida das eleições. Se você diz que o tribunal que cuida das eleições não pode fazer isso, o tribunal já não pode fazer nada, né? Uhum, Então, ele estaria, digamos, caçando a legitimidade. É muito uhum, grave. Por isso que quando as pessoas falam, mas o legislativo não vai deixar-se calma, que o legislativo sabe o tamanho de suas chinelas e sabe quanto vale um gesto, um ato. Ele calcula isso muito bem. Veja, por uhum. exemplo, que o Daniel Silveira fez tudo aquilo e tal, e o Legislativo disse, não, o Supremo está certo. Por quê? Porque não valia a pena, não valia gastar pólvora, né, com Uhum. o Daniel Silveira, e não creio que o Legislativo queira gastar pólvora com Deltan Dallagnol. É como o senhor falou, não foi exatamente uma cassação do mandato, mas foi a candidatura que foi anulada, né? Considerando esse fato, o Dallagnol continua inelegível? Por 8 anos. 8 anos, né? Ampliando um pouco o tema aqui da nossa entrevista, eu queria lhe ouvir em relação ao que está por vir, em relação a Sérgio Moro, em relação ao próprio Dallagnol, do ponto de vista criminal e cível. O que pode acontecer com eles e outros lavajatistas? Olha, o que está por vir, eu não faço ideia, porque só se tivermos fatos novos, porque isso que já passou até agora, a menos que nesse fenômeno que se apresenta aí agora do Tacla Duran, Uhum, desse lugar que pode surgir algo que ainda não existia. E o caso Dallagnol tem coisas, por exemplo, a serem apuradas, mas tudo daqui para frente, né? Por causa, por exemplo, aquelas 10 questões que foram apresentadas pelo deputado Glauber, né? E que foram levadas ao Ministério Público, aquelas são questões a serem apuradas pelo Ministério Público, né? Então, como agora ele não tem mais foro, né, também fica mais, digamos, qualquer procurador da República pode tomar a si essa tarefa. uhum. Mas é muito difícil fazer uma projeção acerca, por exemplo, do que pode acontecer com Carlos Fernando, né?
são questões que ainda têm que vir agora, por exemplo, com a quebra com a apresentação de processos, quebra de sigilos, etc., lá de Curitiba, pode acontecer alguma coisa, mas, digamos, o Sérgio Moro está preocupado mesmo é com o mandato dele, né? Eu creio que ele esteja preocupado com questões criminais, né? O próprio Dallagnol, né, tá preocupado com o mandato que ele perdeu, mas eu não creio que ele esteja preocupado com questões criminais, pelo menos até esse momento, né? Ou pelo menos até um mês, 2 meses atrás, quando começa a surgir o inquérito, né, requisitado pelo juiz lá de Curitiba depois do depoimento do Tacla Duran. Eu diria Sim. que antes de Tacla Duran depor e depois de Tacla Duran. É daí que nós podemos vislumbrar, mas é muito difícil falar porque nós não temos esses elementos, né? Se eu pudesse pontuar, né, alguns dos processos que tramitam ainda em relação aos lavajatistas, por exemplo, aquela tentativa de criação de um fundo, né, que o Dallagnol ia administrar lá pela Lava Jato. Deu em que aquilo? Acho que deu em nada isso até agora, mas foi feita agora uma petição. Eu mesmo fui um dos firmatários, junto com o nosso Prerro, né, o Grupo Prerrogativas. A gente está levantando isso para que o Ministério Público volte a esse tema. Eu não sei se já deu alguma coisa, mas deveria dar, né? Vamos ver. Então, esse caso tem ah, aquelas denúncias contra ele lá com relação àquela participação de uma licitação que ele não poderia em compra de apartamento, mas são questões que dependem de investigação. Como ele, como ele está sem foro agora, esperamos que o Ministério Público entre em campo, né? Essa é uma questão muito interessante quando a gente fala sobre todos os sistemas, é o papel do Ministério Público, né? Nada disso funciona sem que o Ministério Público se mexa, que o Ministério Público é o dono da ação penal. Então, por exemplo, se o Ministério Público decide não fazer nada com o caso da Dallagnol, por exemplo, ou Moro, enfim, não funciona. O Ministério Público é o titular da ação penal. Nada funciona. Veja, por exemplo, quando o Ministério Público entra em campo, em 4 dias tinha uma ação penal posta contra o Sérgio Moro quando ele ofendeu o ministro Gilmar Mendes, caluniou, difamou. Essa foi rápida. Já pensou se o Ministério Público fosse tão rápido com outros casos? Por exemplo, o caso Manaus, você tem notícia de como está? O caso Manaus, a mortandade de Manaus. Sim, Quem está a Covid, respondendo o né? processo da Covid? Quem está respondendo? A legalidade dos acordos de leniência firmados pelas empresas no âmbito da Lava Jato vem sendo muito questionada, né? O senhor concorda com esses questionamentos? Quais são as falhas e ilegalidades que justificam a eventual revisão dos acordos? Os acordos de leniência feitos até 2020, porque essa discussão só pode ser feita se ler, se lermos o grande acordo de 2020, que foi assinado pelo Ministério Público, pelo Parlamento, enfim, pela CGU, um conjunto de autoridades que assinaram um acordo dizendo como devem ser os acordos de leniência de 2020, de 6 de agosto para cá. Os de trás são exatamente esses acordos que estão questionados no Supremo Tribunal, que foram feitos num ambiente, digamos, hostil, num ambiente tóxico, que era o lavajatismo. E as empresas não tinham liberdade para fazer esses acordos, né? As empresas foram, digamos, induzidas, forçadas, e isso é um acordo que pode ser revisado.
Então, eh, sim, a resposta é afirmativa. Em geral, os argumentos daqueles que são contra a revisão dos acordos de leniência se baseiam na afirmação da necessidade de continuar o combate à corrupção. Já os defensores da revisão ou anulação afirmam ser necessário restaurar a soberania nacional, solapada na forma como os acordos foram firmados pela Lava Jato. Do ponto de vista jurídico, qual a saída para esse impasse? Do ponto de vista jurídico, É. é fazer uma revisão dos acordos autorizado pelo Supremo Tribunal. E, e tem um artigo meu, eu sugiro a leitura de um artigo meu e do Beluso, né? Do Gonzaga Beluso e eu, fizemos um artigo que saiu no Consultor Jurídico, em que a gente analisa essa questão, mostrando que os acordos de leniência, no fundo, no conjunto da obra, ferem o artigo 219 da Constituição, que diz que quando você tem que o Estado tem a obrigação de preservar o mercado interno, por exemplo. Quando você faz acordos de leniência desse tipo, em que muitas empresas quebraram, você está prejudicando o mercado interno, logo você prejudica toda a sociedade. Por isso que, então, aí que está o ponto, a violação do artigo 219, como a gente colocou no artigo, né, eu e o Beluso. Baseado no conceito de insolvência e na jurisprudência sobre casos a esse respeito, é correto dizer que a Lava Jato puniu desnecessariamente as empresas quando a punição deveria estar focada em seus dirigentes, que mirou mais as pessoas jurídicas em detrimento das pessoas físicas? Claro, o que fizeram foi atirar fora a água suja com a criança dentro. E é só o Brasil que faz isso. O Brasil não, parece que o Brasil não aprendeu nada com o mundo. Veja, por exemplo, a Boeing, tantas empresas americanas ou da Alemanha, a Siemens, etc. Quando tem um problema de corrupção, pune-se os corruptos, mas não pune-se a empresa, os empregados que ficam sem. E veja o caso Petrobras e tantos outros, quantas milhares de pessoas ficaram sem emprego. Por quê? Porque o Sérgio Moro e todos os acordos que foram feitos nesse período acabaram levando junto, né, a criança junto com a água suja. Essa, para mim, é a melhor metáfora. Uma ala do governo defende que a revisão dos acordos de leniência firmados pela Lava Jato só vai até 2020, quando foi feito o acordo de cooperação técnica que trouxe a AGU e a CGU para análise dos casos. Qual a posição do senhor em relação a essa questão? Sim, está correto isso, né? Para mim, os acordos até 2020, né? Porque 2020 em diante, para mim, esse marco é muito importante. Nós, no Brasil, precisamos aprender que direito é protocolo, que direito tem que seguir protocolos. Os médicos seguem protocolos, chatos às vezes, mas precisa. Por exemplo, você vai lá com a dor no pé e ele te tira a pressão. Aí você diz, que idiota esses caras, porque estão me tirando a pressão quando eu estou com a dor no pé. Claro, mas o problema é que ele precisa saber sua pressão, porque se derem um remédio, você tem um colapso, a culpa é dele. Então, ele precisa seguir protocolos. Uma coisa que Sérgio Moro e Dallagnol e companhia nunca seguiram foram os protocolos jurídicos. O Brasil foi transformado nisso, que deu em 8 de janeiro, porque não foram seguidos protocolos jurídicos, foram atropelados, todas as leis e garantias foram atropelados. Acordos de leniência, milhões de acordos, milhares de empregos atirados fora, prejuízos ao erário, liberdades de pessoas que foram ceifados, famílias destruídas. Tudo para quê? Porque queria se combater a corrupção. Só que para combater a corrupção, o Estado não pode se transformar, ele não pode ser delinquente. Não se combate a delinquência sendo delinquente. E a Lava Jato, por tudo que se sabe dela,
ela, ao fazer lawfare, que é o uso político contra adversários, ela entrou num estado de delinquência, num estado de ilicitude. E esse é o ponto. Obrigada, doutor Lênio. Até a próxima. A gente conversou aqui sobre a cassação do ex-deputado federal Deltan Dallagnol, ampliou um pouco, falou um pouco da Lava Jato, desse atual estágio da Lava Jato. Continue acompanhando a programação do canal de Carta Capital aqui no YouTube. Segue a gente nas redes sociais e até a próxima.